Vou fazer, tá acabando, vai dar tempo. Vou fazer a mesma coisa, tá? Do jeito que eu fiz em concordância aquela hora. Vou colocar logo todos os exemplos, porque aqui eu preciso de uns exemplos. Vou colocar tudo aqui, vão fazendo aí. Se vocês não forem copiar os exemplos, vão resolvendo as questões aí. Rapidão. Que horas são, hein? Menina, eu larguei meu celular em algum lugar. Vê pra mim lá, Wesley, por favor. Se eu larguei meu celular por ali. Em algum lugar ele tá. É pra cá. Tá doido, rapaz. Não é doido? Vou colocar logo tudo aqui, que aí a gente já faz diretão depois. Quê? É doida, hein? Ixi, você é demitida, misericórdia. E a última, vou passar pra cá. Pronto. Vocês querem que vocês estão copiando isso aí? Tá, vou esperar 2 minutinhos. Vou encher a garrafinha aqui. Parar de falar, né? Parar de falar. Pronto, obrigada.
Pior, né? Fraquinho, né? E eu bebo muita água. Pra mim, se não encher tudo aqui, eu não tô bebendo água. Só um Eu bebo água também. Eita. Sete e 20. E aí, já? Olha só, gente. Como eu estava falando para vocês, comentei ainda há pouco, pontuação lá no CESP, sem dúvidas de toda a gramática, é o assunto mais recorrente, é o mais repetitivo, é o que em toda prova tem, tá? E principalmente em provas de certo e errado, como é que vocês vão fazer? Às vezes a gente tem 3 questões, 4 questões que tratem de pontuação, tá? Então, assim, pontuação cai muito, especialmente vírgula, tá? A gente tem questões que não tratam de vírgula? Tem. Por exemplo, travessão, 2 pontos, tem questão de aspas, né, sobre aspas. E eu coloquei aí para vocês as questões que caíram nos últimos anos sem ser sobre vírgula. Mas quando vocês forem olhar e quando a gente for resolver, vocês vão ver que elas devem dar aí no final umas, sei lá, umas 5, 6 questões, assim. O resto é tudo vírgula, tá? Então, olha só, quando a gente fala sobre pontuação, obrigatoriamente lá na prova, vou repetir aquilo que eu falei lá no começo, função sintática, concordância e pontuação, a gente tem que saber ordem direta da oração. A ordem direta da oração é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Lá na tua prova, sujeito, verbo, complemento e adjunto sempre vem nessa sequência aqui? Não. Muito pelo contrário, especialmente em questões sobre pontuação, né? Se a gente tem a ordem direta, bora dar uma analisada aqui no que acontece. A gente já sabe que vai começar pelo verbo e a partir dele continua resolvendo a questão. A gente já sabe como identificar o sujeito da oração. Tanto faz o sujeito vindo antes do verbo ou o sujeito vindo depois do verbo, em hipótese alguma, a gente vai separar o sujeito do seu verbo com uma vírgula imediatamente. O que a gente pode fazer é colocar termos intercalados entre o sujeito e o verbo. Mas eu tenho aqui o sujeito da oração, logo depois do sujeito vem o verbo, posso meter uma vírgula entre o sujeito e o verbo? De forma alguma. Tanto faz se ele está antes ou se ele está depois do verbo, tá? A gente tem o complemento do verbo. Quem é complemento do verbo? Objeto direto e objeto indireto. Na ordem direta da oração, a gente também não pode separar o verbo do seu complemento. Algumas bancas, e o CESP é uma delas, eu acho que a gente vai até, não sei se essa questão está aqui, mas algumas bancas, o CESP é uma delas, diz que se esse complemento aqui está deslocado, a vírgula vai ser facultativa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o objeto indireto antes, a vírgula vai ser facultativa. Eu vou mostrar para vocês depois ali uma questão, mas isso aí não é o que a banca cobra, não. E, repito, a regra é de que o verbo e o seu complemento não devem ser separados por pontuação. E aí eu tenho o adjunto que cai pra caramba. O adjunto, que a gente chama de adjunto adverbial, ele vem trazendo o que para a oração? Circunstância. Ou seja, o adjunto adverbial, ele vem dentro da oração dizendo quando aquilo aconteceu, circunstância de tempo, dizendo onde aconteceu, circunstância de
lugar, como aconteceu, circunstância de modo, circunstância de causa, enfim, vem trazendo circunstância. O adjunto adverbial, junto com outros pontos aí da língua portuguesa, é um pontinho polêmico, tá? Não só para o CESP, mas para todas as bancas. Inclusive, o CESP tem hora que a gente acha uma questão que a banca considera uma coisa certa, e aí depois a gente encontra numa outra prova a mesma situação e a banca já considera que aquilo dali é o quê? Errado. Isso aqui acontece no adjunto adverbial, não vou mentir para vocês. Se eu falo da ordem direta da oração, eu posso separar o adjunto adverbial com uma vírgula? Na ordem direta da oração. Eu posso isolar o adjunto adverbial com uma vírgula? Posso. Essa vírgula aqui, se tiver ali, eu posso retirar? Posso também. Porque na ordem direta, esta vírgula bem aqui é uma vírgula facultativa. Essa vírgula aqui, ela é facultativa. O que acontece? Onde é que o bicho pega? Se a gente tem esse adjunto adverbial aí, deslocado. Ou seja, lá no começo da oração, no meio da oração, se a gente tem ele deslocado, a gente tem aqui caso de vírgula facultativa e caso de vírgula obrigatória. Obrigatória. O que acontece? O adjunto adverbial deslocado, tem vírgula facultativa se ele for de curta extensão. Tem vírgula obrigatória se ele for de longa extensão. Acontece que a banca, né, é temperamental, então quando ela faz do jeito que ela quer, como ela está afim. Tem hora que ela considera de um jeito, tem hora que ela considera de outro. Vamos para o que acontece na grande maioria das questões, ela considera a vírgula facultativa se for até 2 termos. E a vírgula obrigatória a partir de 3 termos. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui agora nesses exemplos que eu coloquei aqui. Já que são criados com base em princípios, cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. Vou fazer umas alterações aqui. O CESP vai reescrever esse período, dizendo que ele pode colocar uma vírgula bem aqui. Certo ou errado? O CESP vai dizer que ele pode colocar uma vírgula bem aqui, ó. E aí, certo ou errado? Não sei. Essa hora já só fala, não me pergunta não. Fala comigo não, né? Olha só, já que são criados com base em princípios, cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. A banca diz que vai colocar uma vírgula bem aqui. A gente já sabe que se é pontuação, pega o verbo e pergunta bem aqui para o verbo. O que cabe aos seres humanos? O que cabe aos seres humanos? Buscar um bom convívio com o próximo. Posso meter essa vírgula bem aqui? De jeito nenhum. Eu posso separar o predicado do sujeito com uma vírgula, gente? Não posso. Agora, se eu fizer essa vírgula aqui, eu posso colocar? Não. Agora, se eu fizesse bem assim, ó, cabe aos seres humanos, vírgula, ainda que seja desafiador, vírgula, buscar um bom convívio com o próximo. Agora eu posso fazer isso? Posso, porque agora o que eu fiz? Eu intercalei uma expressão ali no meio, tá? Então, separar o sujeito do seu predicado imediatamente com uma vírgula, eu posso fazer isso? Não. Mas eu posso colocar uma expressão no meio intercalando? Sim ou não? Posso, beleza. Vocês estão vivos ainda? Sim? Então, bora. Outra pergunta que eu vou fazer aqui agora. Cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. Cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. Quem busca, busca algo. Posso separar o verbo transitivo direto do seu objeto direto bem aqui com uma vírgula? Não posso. Não posso. Beleza. Outra coisa que eu quero saber ainda sobre esse período aqui. Cabe aos seres humanos, vírgula, ainda que seja desafiador, vírgula, buscar um bom convívio com o próximo. Desse jeito aqui tá certo, né? A gente concordou? Que se eu tenho essas vírgulas aí, aí a banca vem e diz que ela vai suprimir, que ela vai retirar esta vírgula aqui. Certo ou errado? Se eu tenho um termo intercalado, eu preciso das duas vírgulas. Eu tenho essas duas aqui, eu posso tirar só uma delas? Não, isso aqui não vai estar intercalado mais.
tá? A vírgula vai estar errada. E acho que por último aqui para essa, por último aqui, já que são criados com base em princípios, a banca vai dizer que pode tirar essa vírgula bem aqui. Pode? O que eu tenho aqui? Se eu fosse organizar as ideias, eu ia colocar assim: cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo, já que são criados com base em princípios. Tá isso? É a causa do que eu disse antes. Já que é causa, não é? Já que é causa. Olha só. Já que são criados com base em princípios, cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. Se eu organizar as ideias, colocando a causa lá no final, vai ficar assim: cabe aos seres humanos buscar um bom convívio com o próximo. Por que isso? Já que são criados com base em princípios. Só que eu puxei isso aqui para frente. Isso aqui que tem um verbo dentro, é uma oração? Sim ou não? É uma oração. Isso aqui a gente chama, inclusive, de oração adverbial. É uma oração. Essa oração aqui, adverbial, que tem valor de adjunta adverbial, ela deveria estar começando o período ou ela deveria estar no final do período? No final do período, né? Como eu trouxe em forma de oração para o começo do período, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Eu não posso deixar esse período aí sem aquela vírgula ali. Bom, por enquanto, vamos aí. Daquela vez, o candidato perdeu o controle. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Perdeu. Quem perdeu o controle? O candidato. Quem perde, perde algo. Complemento do verbo. Beleza. O candidato perdeu o controle quando? Isso daqui me dá a ideia de tempo? Sim ou não? Isso daqui é um adjunto adverbial? Sim, um adjunto adverbial de tempo. Este adjunto adverbial, ele deveria estar aqui no começo, deveria estar lá no final? Lá no final. Então, ele é um adjunto adverbial deslocado. Por uma, duas expressões. Posso colocar uma vírgula bem aqui? Se tivesse uma vírgula, eu poderia retirar essa vírgula daqui? Sim. Beleza. Deixa assim, então. Vou colocar entre parênteses para a gente saber que ela é facultativa. O candidato, vou começar bem aqui agora, ó. O candidato, daquela vez, perdeu o controle. Daquela vez que vocês me disseram que é um adjunto adverbial, daquela vez, está no lugar certinho de origem ou está deslocado? Continua deslocado. Está aqui entre o sujeito e o verbo. Preciso colocar vírgula? Adjunto adverbial deslocado de até 2 termos. Preciso colocar vírgula? Não. Aí a banca vem e faz o seguinte. Diz que vai colocar uma vírgula após a expressão daquela vez. Posso fazer isso? Não. Ou ele vai ficar sem vírgulas ou ele vai ficar com as 2 vírgulas, né? Se ele vem aqui no meio, ele vai ficar o quê? Intercalado. Então, ou eu uso assim, o candidato daquela vez perdeu o controle, ou eu uso o candidato, vírgula, daquela vez, vírgula, perdeu o controle. Ou eu uso as 2 ou eu não uso nenhuma. Se eu fizesse assim, por exemplo, ó, o candidato rapidamente perdeu o controle. Preciso isolar rapidamente por vírgulas? Não. Posso colocar só uma vírgula? Não. Se eu resolvo usar vírgula, eu tenho que fazer o quê? Usar as 2. Vamos voltar aqui em cima rapidinho. Já que são criados com base em princípios, cabe aos seres humanos, vírgula, ainda que seja desafiador, vírgula, buscar um bom convívio com os próprios. Posso tirar essas vírgulas e colocar travessões no lugar? Posso, eu continuo isolando. Posso tirar também e colocar parênteses no lugar? Posso também, tá bom? Aqui agora, eu vou fazer até aqui, vou deixar aquele último exemplo para depois. Já comprei a passagem, portanto, irei viajar. Se eu tenho essas orações aqui que a gente chama das orações coordenadas, as orações coordenadas, elas são separadas por vírgula. Por exemplo, já comprei a passagem, portanto, irei viajar. Já comprei a passagem, mas não vou viajar, né? Eu preciso separar com vírgula. Beleza, separo as 2 ali com vírgula. Se eu fizer isso aqui, ó, já comprei a passagem, ponto. Isso aqui virou uma outra oração, não é verdade? Virou um outro período? Não é nem uma outra oração, virou um outro período. Já comprei a passagem, portanto, irei viajar. Essa conjunção aqui, geralmente, ela é usada no início das orações, assim? O portanto, geralmente é usado assim, no início da oração?
Ou ele geralmente é usado do jeito que a gente fez antes? Desse jeito, né? Já comprei a passagem, portanto, irei viajar. Mas aqui eu finalizei o período e o portanto está iniciando o período. Já comprei a passagem. Porém, não vou viajar. Vou fazer a mesma coisa. Já comprei a passagem, ponto. Porém, não vou viajar. O lugar desse porém, o lugar desse portanto deveria ser ali no início de um novo período? Não, né? Então, quando a gente inicia com essas conjunções, a gente separa por vírgula. Já comprei a passagem, ponto. Porém, não vou viajar. Já comprei a passagem, ponto. Portanto, irei viajar, separado com vírgula, tá? Vão guardando aí as informações e aí depois a gente vai ver isso aqui ali nas questões. Homens e mulheres fugiam do fogo e eu procurava ajuda. Em regra, deve aparecer uma vírgula antes da conjunção e? Sim ou não? Não. A regra é de que não haja, por exemplo, fui à feira e comprei abacaxi e mamão. Eu vou colocar fui à feira e comprei abacaxi, vírgula, e mamão? Não, em regra, a gente não usa vírgula antes do e. Mas a gente tem exceções e duas delas caem, a gente vai até resolver a questão daqui a pouco. Primeiro, homens e mulheres fugiam do fogo e eu procurava ajuda. Vou pegar aqui o verbo, quem fugia do fogo? Homens e mulheres, isso aqui é o sujeito. Agora olha a outra oração. E eu procurava ajuda. Pega o verbo agora, quem procurava ajuda? Eu. As duas orações têm o mesmo sujeito? Não. Então, primeira exceção da vírgula antes do e. Quando a gente liga orações com sujeitos diferentes. A primeira oração tem um sujeito e a segunda oração tem outro sujeito. Segundo caso, homens e mulheres tentaram fugir do fogo e não conseguiram. Quem tentaram fugir do fogo? Homens e mulheres. Quem não conseguiram? Homens e mulheres. O referencial de sujeito é o mesmo? Sim, né? Então, essa vírgula aqui, ela está sendo usada antes do e para separar orações com sujeitos diferentes. É essa a justificativa? Não. Vamos tentar fazer uma coisa. Homens e mulheres tentaram fugir do fogo e não conseguiram. Se eles tentam fugir do fogo, a gente espera que eles consigam fugir do fogo. Eles conseguiram? Não, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Homens e mulheres tentaram fugir do fogo, mas não conseguiram. Posso fazer isso? Posso. Olha pra cá. Do jeito que eu tinha feito antes. Porém, aqui. Eu coloco uma vírgula bem aqui. Já comprei a passagem. Porém, não vou viajar. Coloco uma vírgula antes do porém? Coloco antes do porém, antes do mas, né? Então, aqui é isso, ó. Eu estou separando uma oração de oposição, né? A diversidade aqui, ó. Ou seja, quando você pode substituir o e por mas. Bora resolver a questão? Vocês estão acordados ainda? Não, gente, para com isso. Que foi? Não tem mais não agora, né? Tem intervalo? Eu também acho. Para com isso. Vocês querem fazer o que com o intervalo? Vocês querem tomar mais café? Vou pedir pra... Cadê? 10 minutos. Vamos pro intervalo. 5 minutos para tomar café. Tomar café e voltar. Pega café e volta. Vai.